Amém. Nós agora ouviremos a pregação da palavra do nosso Deus e dando continuidade à pregação no Evangelho de Marcos, nós hoje ouviremos a exposição a partir do capítulo 1, capítulo 1, do verso número 9 até o verso 11, do verso 9 até o verso de número 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Nosso Senhor, mais uma vez abrimos a Tua Palavra para a exposição da Tua Palavra. Te pedimos, Pai, que o Senhor, pela Tua graça, me use com poder, com graça, com ousadia, na pregação da Tua Palavra. Usa-me, Senhor, durante este breve tempo em que a Tua Palavra será exposta, e que aqueles que aqui estão, Pai, possam ouvir a Tua Palavra e possam atender e entender e ser instruídos. Fala com o Teu povo, Pai. Nós Te pedimos. Usa-me, Senhor, apesar das minhas limitações, mas que a Tua Palavra, ó Deus, seja anunciada. É o que nós Te pedimos, Pai, e fazemos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nas últimas exposições, nós vimos inicialmente, na primeira exposição do Evangelho de Marcos, que no primeiro verso de Marcos, capítulo 1, verso 1, eu falei que a partir daquele verso nós conseguimos nele encontrar tudo aquilo que é suficiente para sabermos com respeito à salvação, ao Evangelho, a Cristo. Somente naquelas primeiras palavras ali. E nós aprendemos algumas coisas a respeito de Cristo, de quem é Jesus, da sua obra. Logo no início, na primeira exposição que nós fizemos, e logo em seguida nós vimos um pouco a respeito daquele que era o precursor de Cristo, aquele que estava para vir antes de Cristo com o propósito de anunciar Ele. Anunciar a Cristo, falar sobre a sua obra, falar sobre aquele que estava para vir. E ele tinha o propósito de falar sobre Ele, mas preparando as pessoas, os homens e mulheres, para que pudessem receber a Cristo. Então ele convidava estes homens e mulheres ao arrependimento, a abandonar o pecado, a abandonar a vida torta, distante do Senhor, e em se arrependendo, confessando os seus pecados, essas pessoas eram batizadas. Elas estavam sendo preparadas para o Senhor que estava para vir após João Batista. E este era o ministério dele. Ele veio para falar sobre alguém que já existia antes dele, para falar sobre alguém que era superior a ele. E mesmo sendo ele alguém mais velho do que o seu primo que estava para vir e iniciar o ministério depois de João Batista provavelmente era pelo menos 6 meses mais velho do que o próprio Cristo. Ele ainda assim se considera como alguém indigno. Indigno até mesmo de fazer o menor dos serviços. Ele diz, eu sou indigno de fazer o serviço de um escravo. Eu não sou digno nem de desatar as correias da sandália de Cristo. Porque Ele é excelente. Ele é digno. Ele é o Senhor. Cristo é Deus, Cristo é Senhor. E Ele apresenta muito da glória deste Cristo bendito que Ele anunciava.
E ele vai dizer, ó, este Cristo, ele é superior a mim em essência. Eu sou um homem pequeno, por mais que Cristo diga que eu sou o maior dentre os nascidos de mulher, eu sou pequeno comparado a ele. E ele ainda vai dizer, o meu batismo é um batismo com água, sim. Eu administro apenas o elemento externo. Este que está para vir após mim, ele não é superior a mim apenas em essência. Ele é superior a mim também no que diz respeito à sua obra. Enquanto eu lavo externamente, purificando externamente, ele é aquele que purifica internamente. Ele é aquele que não batiza simplesmente com água, ele é aquele que batiza com o Espírito. Ele é aquele que vai enviar o Espírito que procede dele e do Pai. Ele é aquele que vai enviar o seu Espírito para que vivifique o homem. É o Espírito de Cristo quem regenera o homem. Esta é uma obra que João Batista reconhece que jamais poderia fazer, que somente aquele que é maior do que ele, que estava para vir após ele, mas que já existia antes dele, poderia executar. Este é o Cristo. Estava ali, meus irmãos, o testemunho de João Batista. Ele estava falando a respeito daquele que ele não conhecia. É interessante. Você vai ver isso no Evangelho de João. Quando esta mesma porção da Escritura que nós estamos lendo aqui, sobre o batismo de Cristo, nós veremos João com frequência falando isso. Ele não conhecia a Cristo, mas mesmo sendo ele primo de Cristo. Ele foi aquele que, estando próximo a ele até se agitou na barriga da sua mãe. João Batista. Mas é como se ele não soubesse que Cristo seria aquele que haveria de ser o mediador. Como se ele não soubesse que Cristo haveria de ser aquele que morreria pelos homens para libertá-los do pecado, mas não somente pelos homens, mas pelo próprio João Batista. Ele era o Redentor. Cristo é o Redentor. E aqui, meus irmãos, nós chegamos a esta ocasião em que o próprio Cristo, ele vai se submeter ao batismo. O próprio Senhor Jesus Cristo vai se colocar nesta condição. O texto no verso 9 vai dizer, naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no rio Jordão. De onde ele veio? De Nazaré. Nós fizemos a leitura aqui agora há pouco, a leitura continuada das Escrituras. Ele foi até Nazaré e ele vai ser chamado Nazareno. E ele veio de lá. Cristo veio de Nazaré da Galileia. Com que propósito ele saiu de Nazaré da Galileia? Ele saiu com o propósito de ir até João, para por João ser batizado. O texto vai começar dizendo, naqueles dias. E aqui, meus irmãos, se refere ao tempo apresentado nos versos anteriores. É justamente aquela ocasião em que João Batista está como que no pico, no alto do seu ministério, convidando homens ao arrependimento, batizando-os ali, exercendo o seu ministério de fato, aquilo que ele foi chamado a fazer, e Jesus chegou exatamente nesta ocasião. Este foi o tempo determinado por Deus para que Cristo fosse até o seu primo, João Batista. Então ele foi exatamente no mesmo período em que João estava exercendo o seu ministério, e Jesus chega até ele. Como foi dito, Cristo estava em Nazaré, da Galileia. Foi ali que ele cresceu. Foi ali que Cristo trabalhou. Foi ali que Cristo viveu. Como uma criança comum, ainda que em algumas ocasiões algo diferente de uma criança comum ficasse evidente diante dos olhos dos homens. Mas ele viveu como uma criança comum. Ele era plenamente humano. Ele sentia fome, ele tinha necessidades, ele precisou ser amamentado por sua mãe. Todas as necessidades que uma criancinha tem, Cristo experimentou. Todas, sem tirar nem pôr. E ele viveu ali, meus irmãos. Cresceu,
Algumas pessoas e alguns livros falsos no passado falam sobre, tentam narrar um pouco do que foi que Cristo fez, dizendo que Cristo na sua infância fez milagres, que ressuscitou animais, e você encontra livros que tentam traçar histórias assim um pouco diferentes, que não são registros bíblicos, que não encontramos na Escritura. Mas uma coisa sabemos, Cristo viveu, Ele cresceu, Ele trabalhou. E muita coisa nós não temos para falar, para afirmar a respeito desse tempo de Cristo antes de iniciar o seu ministério. É preferível que, ao invés de ficarmos especulando e falando qualquer tipo de coisa, é bom que sigamos o conselho de Calvino, que falemos até onde a Bíblia fala e nos calemos onde ela se cala, para que não inventemos histórias demais a respeito deste período de Cristo. Mas fato é que ele veio de Nazaré, da Galileia, e foi até João Batista, e então ele foi batizado. Como mencionei, meus irmãos, em outra ocasião, o batismo de João, como falamos na última exposição, era um batismo de purificação. Não um batismo semelhante ao batismo que nós fazemos hoje, por mais que o elemento seja o mesmo, por mais que tenha sido por aspersão, provavelmente, como nós batizamos, e que aponta para a purificação, assim como o batismo também trata sobre isso, não era o batismo que nós praticamos hoje, mas era o batismo cerimonial, o batismo para purificação, que era especialmente aplicado sobre aqueles que eram prosélitos, aqueles que vinham de fora do povo judeu, e então eles eram purificados através disto. Até os homens estranharam quando viu João Batista batizando os judeus. Mas veja, ele fez este batismo. E batismo para purificação. E Jesus Cristo então se submete a isto. E por que razão Jesus se submete a isso? Ou em que ocasião Jesus se submete a isso? É interessante notarmos que Jesus vai até ele para ser batizado. E quando Jesus vai até ele, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando isso aconteceu. Essa era a idade de Cristo. E era, meus irmãos, necessário que Cristo fosse até ele e fosse batizado. E era necessário que Cristo iniciasse o seu ministério justamente com essa idade. Era com essa idade que ele deveria iniciar o seu dever ou o seu papel como sacerdote. Isso é o que acontecia, meus irmãos, com todos aqueles que eram chamados para o ministério naquele período. Era com a idade de 30 anos que eles passavam por esse processo. Nós encontramos uma informação acerca disso em Números, capítulo 4, versos 2 e 3, que diz assim: Levanta o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50, será todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum cargo na tenda da congregação. Então, era com a idade de 30 anos que se iniciava isso. E Cristo foi justamente nesta ocasião, para iniciar aquilo para o qual ele foi chamado. É interessante, meus irmãos, notarmos que ele foi batizado, e quando nós olhamos para outras narrativas desta mesma ocasião, como por exemplo em Lucas capítulo 3, verso de número 21, nós encontramos as seguintes palavras: E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. É como se ele estivesse lá no meio da multidão, no meio de todos aqueles homens ali. E como um homem comum no meio deles. Então essas pessoas eram batizadas, e depois que essas pessoas foram batizadas, Cristo foi até João. Interessante observarmos a simplicidade do nosso Senhor Jesus Cristo aqui. Ele não tenta dizer assim: eu sou o Senhor Jesus Cristo, me batiza logo para que eu possa exercer o meu ministério. Não, ele fica ali como que na fila, esperando a sua vez, e então ele vai se submeter àquela condição. Meus irmãos, que era uma condição humilhante, sim. Sobretudo quando nós pensamos sobre quem o Senhor Jesus Cristo é. Jesus Cristo não é simplesmente homem,
Jesus Cristo é Deus. E ele vai se submeter a um batismo comum. Quando todos os homens estavam ali envolvidos, pecadores estavam envolvidos ali, para serem purificados. E quando observamos outra passagem, outro evangelho que narra um pouco sobre esta história também, olhamos agora para Mateus capítulo 3, versos 14 e 15, nós encontramos mais um pouco de informação acerca desta ocasião em que Jesus estava ali para ser batizado. Mateus capítulo 3, versos 14 e 15 diz assim: Ele, porém, dissuadia dizendo, isso aqui é João Batista falando, tentando persuadir o Senhor Jesus Cristo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Quando ele argumenta com isso, o que é que acontece? Então, ele admitiu. Ele tenta persuadir o Senhor, tu és maior do que eu. Não, isso não pode acontecer. O superior não pode ser batizado pelo inferior. As coisas têm que ser diferentes. E João Batista, ele não tenta assumir uma posição que não é dele. Veja que João Batista ele não é alguém orgulhoso e ambicioso, não. Ele é alguém que ele reconhece quem ele é. Ele reconhece a sua pequenez, a sua indignidade diante daquele que é o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele estava ali para fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Ele vai dizer, eu preciso fazer isso. Ele ordena a ele, você deve me batizar. Eu preciso passar por todo este processo para que se cumpra toda a justiça. João Batista entende aquilo. Então João Batista se submete a ele. Mas o que é que Cristo quer dizer com a ideia de cumprir toda a justiça? Quando Cristo fala sobre isso, meus irmãos, isso aqui aponta para o que nós chamamos de obediência ativa de Cristo. Existe aquilo que nós chamamos de obediência passiva de Cristo. Cristo, ele se entregou por nós. Ele morreu no nosso lugar, ele experimentou as coisas mais terríveis no lugar de nós, pecadores indignos. No que diz respeito à sua obediência ativa, ele foi aquele que cumpriu todas as exigências da lei. Tudo o que a lei exigia, ele cumpriu ativamente. Como diz um estudioso, esta é a chave para se entender o batismo de Jesus. Ele se submeteu a um batismo para cumprir toda a justiça, isto é, para fazer tudo o que Deus exige. Através do comando profético de João Batista, Deus havia acrescentado uma nova exigência para seu povo da aliança, ou seja, que fossem lavados em preparação para a vinda do reino. Qualquer coisa que fosse exigida de Israel seria exigida do servo de Israel. Quem é o servo de Israel? Cristo. Que o faria pela nação. Jesus, como Cordeiro de Deus, suporta toda a carga de seu povo, incluindo a exigência do batismo. Para Jesus se tornar nossa justiça, ele tinha de cumprir todos os mandados de Deus. Todos os mandados de Deus. Tudo o que a lei exigia dos homens, Cristo deveria cumprir ativamente. Então, como diz Thomas Watson, Cristo fez tudo o que a lei requeria. Sua vida santa era um comentário perfeito sobre a lei de Deus e ele obedeceu a lei por nós. A sua vida era um comentário perfeito sobre a lei de Deus. Ele cumpriu perfeitamente tudo. Mas algumas pessoas olham assim, mas Cristo não possuía pecado para ser purificado. De que pecado Cristo seria ali purificado se ele nunca pecou? Ele viveu como um homem comum, sim. Ele viveu como uma criança comum, sim. Mas diferente em certo sentido. A palavra do nosso Senhor nos dirá, Hebreus, Pedro,
nunca pecou. Nele não foi encontrada iniquidade alguma. Mas Cristo, ele se submeteu ao batismo, porque, meus irmãos, nesta ocasião, em que ele se submete para o batismo, para ali ser purificado, já apontava ali para a ocasião em que ele deveria ser entregue por nós e que haveria de padecer por nós, não por causa dos seus pecados, mas por causa dos nossos pecados. Ele, Cristo, seria aquele que substituiria todos nós, colocando-se no nosso lugar, tendo sobre si as nossas iniquidades. Foi isso que aconteceu com Cristo. Foi para isso que ele estava sendo preparado. E foi isso aqui que ele estava apontando nesta ação, em se submeter ao batismo. Não era somente consagração ali para o seu ofício, mas também apontava para isto. Jesus apareceu às margens do Rio Jordão. Então, nessa ocasião, como João, o apóstolo, registra em João capítulo 1, verso 29, João Batista disse a frase conhecida: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele vê Cristo vindo, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus. Este é aquele que haverá de padecer e morrer para salvar os homens pecadores que se encontram em iniquidade e libertá-los para a salvação, para a glória. Então João assim declara que Jesus, ele é o Messias prometido. Ele vai declarar que Jesus, ele é o sofredor de Israel, profetizado por Isaías. Era isso que ele já apontava ali no seu batismo também. Ele teria sobre si as nossas iniquidades. É como diz o texto de Isaías, capítulo de número 53. O servo sofredor. Verso 4 em diante diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os teus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Cristo teve sobre si as nossas iniquidades. É para isto que ele já apontava aqui em se submeter ao batismo.
nele não havia pecado algum. Ele tomou sobre si os nossos, ele tomou sobre si os teus pecados. É interessante que, ainda nesta ocasião em que Jesus Cristo estava sendo batizado e foi batizado ali por João, o mesmo texto de Lucas, capítulo 3, verso de número 21, vai dizer: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. O texto de Marcos vai dizer no verso 10: Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se. Interessante. Um diz o céu se abriu, o outro o céu se abriu. Marcos, ele usa uma expressão muito mais forte. Ele vai dizer, os céus se rasgaram. E o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então, assim que Jesus foi batizado, algo extraordinário aconteceu. Aconteceu o que não aconteceu em ocasião alguma com nenhuma das outras pessoas que foram batizadas ali. Algo diferente tinha naquele homem que estava sendo batizado. Algo diferente de qualquer um outro naquela ocasião e depois daquilo ali aconteceu. Nós sabemos que os céus se abriram para outros homens na história. Estevão foi um deles. E outros homens também no Antigo Testamento, quando alguns profetas registram ocasiões como estas. Mas na ocasião do batismo, os céus se rasgarem, o Espírito descer sobre alguém, é algo distinto de tudo e de todos. Meus irmãos, os céus se rasgaram e o Espírito de Deus desceu sobre Cristo. Aqui, meus irmãos, nós nos deparamos com algo muito importante. Algo que era muito importante porque marcava aqui o início do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo então desce. O texto vai dizer em Lucas, de forma corpórea, como de pomba. Marcos vai dizer como pomba. Então aquilo ali representava o Espírito Santo de Deus, descendo sobre ele, provavelmente pairando sobre Cristo, marcando ali a ocasião em que ele recebe do Espírito. Então o Espírito, ele age vindo de cima para baixo, ungindo a Jesus Cristo. Como óleo que descia sobre a cabeça daqueles que estavam sendo preparados para assumir o ofício deles. Os reis, os sacerdotes, os profetas. O Espírito era representado pela unção que caía de cima para baixo sobre aqueles homens. Cristo, então, foi aquele que foi ungido de cima para baixo, não por óleo, mas pelo próprio Espírito de Deus, para exercer o seu ministério. E ele vai exercer o seu ministério diferente de qualquer outro homem, porque ninguém podia exercer o ofício de rei, sacerdote e profeta ao mesmo tempo. Mas Cristo é aquele que vai ser ungido pelo Senhor para exercer um tríplice ofício, como nos ficará mais evidente à frente. O Espírito ungiu a Jesus Cristo no seu ministério terreno aqui. Esta foi a ocasião, este foi o tempo oportuno e determinado por Deus para que isto acontecesse. Que tais graças foram verdadeira e plenamente outorgados a Cristo. A Escritura ensina em muitas passagens, como em Isaías capítulo 11, verso 2, onde lemos: repousará sobre ele o espírito de sabedoria e de entendimento. E para este fim, ele é com frequência chamado justo, santo, inocente, como no texto de Isaías capítulo 53, que nós acabamos de ler. E aqui, meus irmãos, se encaixam as passagens nas quais lemos que ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Não é simplesmente força, mas poder, ungido com óleo da alegria. Como diz o Salmo de número 45, verso 7. O que só pode pertencer aos dons do Espírito, maravilhosamente recreando sua alma. Também se designa a plenitude destes dons quando lemos que Cristo era cheio
de graça e de verdade, como em João capítulo 1, verso 14, e que recebeu o Espírito Santo sem medida. Cristo recebeu o Espírito Santo sem medida, como diz João capítulo 3, verso de número 34. Não é que o Espírito Santo, não é que Cristo não tinha o Espírito Santo. Ele recebeu, ele foi capacitado pelo Espírito Santo ali naquela ocasião para uma obra distinta. E nesta ocasião, meus irmãos, em que o Espírito Santo desce sobre ele e que Cristo é ungido, então se escuta uma voz que vem dos céus e que diz: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, como alguns outros colocam, em ti eu tenho prazer. Tu és o meu filho amado. Esta é a voz que vem de lá. E quem é que fala aqui? Agora o Pai fala. Ele fala poderosamente do lugar da sua habitação, do lugar da habitação de Deus. A Escritura vai descrever em muitas ocasiões, são os céus, por mais que ele habite em todo lugar. Ele está em algum lugar, mas ao mesmo tempo ele não está preso a este lugar. Ele está em todos os lugares, nosso Senhor é onisciente, mas ele fala de lá, onde seria a sua habitação, e ele diz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E ele fala com seu Filho, revelando assim em palavras o amor que tem para com ele. João Batista diz que viu em João, no Evangelho de João, ele diz que ele testificou disto. Diz lá em João, capítulo 1, versos 32 a 34, é interessante o modo que João, o apóstolo, narra a ocasião em que João Batista contempla isto. Diz assim, a partir do verso 32 até o verso de número 34. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Quem foi que enviou João a batizar com água? O Senhor. O Senhor enviou ele a batizar com água. O que foi o que o Senhor disse a João? Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ele diz: Vi o Espírito descer como pomba. Então, o versículo 34 ele vai dizer: Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Mas o Evangelho de Marcos ele vai registrar dizendo que foi o Senhor quem falou diretamente com Cristo. E nós não sabemos com clareza se todos aqueles que estavam lá viram e ouviram, se somente foi Cristo e João Batista. O fato, meus irmãos, aqui é que o Senhor, ele é amado por seu Pai. E que o Senhor, o seu Pai, tem todo o prazer no seu Filho. Alguns textos no Antigo Testamento apontavam para esta ocasião aqui. Nós podemos olhar para o texto de Isaías, capítulo 42, verso 1, que diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Ele vai dizer: meu filho amado, em quem tenho prazer. Aqui, a minha alma se compraz nele. Ele é quem? Ele é o meu escolhido. Ele é o meu ungido. O meu espírito eu porei sobre ele. O que aconteceu com Cristo ali? Ele é aquele que escuta do Pai: Tu és o meu filho amado, em quem tenho prazer. O Espírito desce sobre Cristo. Mas um outro texto aqui, meus irmãos, é sobretudo usado quando ele vai dizer: meu filho amado, ou o meu filho. É justamente o texto que nós cantamos aqui antes da pregação. O Salmo de número 2. O Salmo de número 2 vai apontar para este Cristo, para aquele que é o Filho amado de Deus. Salmo de número
2. Diz assim: porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Quem é ungido do Senhor? É Cristo. Dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Eles dizem isso, os homens, mas o que acontece? O Senhor ri deles. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com tremor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Cristo ungido, aquele que haveria de reinar. Cristo, aquele que foi ungido para iniciar o seu ministério terreno. Cristo, aquele que foi ungido, o Filho amado de Deus, em quem ele tem todo o prazer, para executar a maior obra que homem algum jamais executou aqui. Deus, meus irmãos, ele diz: eu aceito o meu filho. Deus aceita o seu filho, o Cristo. E ele vai aceitar Cristo, seu filho amado, como aquele que seria o mediador. Cristo é preparado para este dever. Ele foi aceito e passará a exercer as suas funções como mediador. Ele fica cheio do Espírito e é capacitado para isso. Agora capacitado com mais poder, agora capacitado com mais autoridade para o seu ministério. E como diz Isaías, capítulo 61, verso 1, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Cristo foi ungido para fazer aquela grandiosa obra. A obra de redimir o homem do pecado, e ele faz isso como mediador. Como lemos no culto nesta noite, Cristo, o mediador. E o nosso catecismo, na pergunta de número 42 do Catecismo Maior de Westminster, diz: porque o nosso mediador foi chamado Cristo. Resposta: o nosso mediador foi chamado Cristo, porque acima de toda medida foi ungido com o Espírito Santo. E assim separado e plenamente revestido com toda a autoridade e poder. Para quê? Para exercer as funções de profeta, sacerdote e rei da sua igreja, tanto no estado de humilhação como no de exaltação. Então, meus irmãos, Cristo, ele é aquele que é o nosso mediador. O nosso mediador foi chamado Cristo porque acima de toda medida foi ungido com o Espírito Santo. Texto que nós acabamos de observar, Cristo sendo ungido com o Espírito Santo no seu batismo. Como Mateus capítulo 3, verso 16 vai registrar. E ele é aquele que vai receber do Espírito, e ele é aquele que é falado no Salmo de número 45, verso 7º. Ele receberá do Espírito. Salmo 45, verso 7º diz assim: amas a justiça e odeias a iniquidade, e por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ele está falando aqui sobre Cristo.
Ele vai dizer, Cristo, aquele que é o mais belo dentre os homens. A sua noiva chama ele assim. Ele é aquele que é ungido. É o Senhor. E ele foi ungido, e o que? O que foi que aconteceu com ele? Ele foi separado e plenamente revestido com toda a autoridade e poder. É isso que nos ensina João, capítulo 6, verso de número 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Ele foi separado para isso, com a autoridade que lhe foi dada pelo seu próprio Pai, para exercer as funções de profeta. Ele é o nosso profeta por excelência, como diz Atos capítulo 3, verso de número 22. Disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Ele está fazendo aqui uma referência a Deuteronômio no Antigo Testamento. Aquele texto que foi usado mal pelos fariseus que estavam interrogando João Batista, dizendo, tu és o profeta? Ele diz, não, eu não sou o profeta. Alguém muito maior do que eu, alguém muito maior do que todos os profetas do passado virá. Este é Cristo, o profeta, o supremo profeta. Ele é quem exerce esta função gloriosa. Lucas capítulo 4, versos 18 e 21, também nos diz... Lucas capítulo 4, verso 18, diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Quem está falando isso? É Cristo. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E então o verso 21 vai dizer, então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Ele é o profeta. Ele é aquele que anuncia toda a vontade de Deus. Ele é aquele que revela a vontade de Deus para a nossa salvação. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo, como veremos mais à frente. Mas ele foi ungido para o ofício de profeta, ele foi ungido para o ofício de sacerdote. Como mediador, ele exerce essas funções. Hebreus capítulo 5, do verso 5 até o verso 6, nos diz, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, texto mais uma vez do Salmo de número 2, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, Salmo de número 110. Ele é o sacerdote. Da ordem de quem? Segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo. Mas ele não é somente sacerdote, ele como na função de mediador, ele é também o rei. Como diz Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Isaías capítulo 9, do verso 6 até o verso 7, dizendo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. E, meus irmãos, ele foi chamado para estes 3 ofícios. Mas como o nosso Senhor, ele exerce estes 3 ofícios. Foi para isto que ele foi ungido. A pergunta de número 43 do Catecismo Maior diz, como Cristo exerce as funções de profeta? Cristo, meus irmãos, exerce as funções de profeta, revelando a igreja,
revelando à igreja em todos os tempos, pelo seu Espírito e palavra, por diversos modos de administração, toda a vontade de Deus em todas as coisas concernentes à sua edificação e salvação. Então Cristo ele exerce as funções de profeta revelando à igreja. Quem? O Pai. Ele é a revelação do Pai. É exatamente isso que encontramos lá em João, capítulo 1, verso de número 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ninguém viu a Deus. Nenhum homem contemplou o Senhor. Não era possível contemplar o Senhor. Aquele que contemplasse o Senhor morreria. Mas ele vai dizer, eu sou a exegese de Deus. Eu sou aquele que interpreto a Deus. Eu sou aquele que faço o Pai conhecido. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém conhece o Pai senão através de mim. Não há nenhum outro meio senão através de mim. Eu, o Cristo, ele diz. Ele quem revela o Pai no seu ofício de profeta. Em todos os tempos, pelo seu Espírito e palavra. Estes são os meios. Como diz 1 Pedro, capítulo 1, versos 10 e verso de número 12. Diz assim a palavra. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Verso 11. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Verso 12. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Os profetas falaram e foram movidos pelo Espírito de Cristo. Cristo, no seu ofício de profeta, fala através do Espírito e pela palavra. E ele fez isso no passado, em todos os tempos. Foi ele que levantou homens santos que escreveram toda a sua vontade, a Escritura Sagrada. O meio através do qual ele fala com o seu povo é Cristo quem fala conosco aqui. E foi para este ofício que ele foi ungido. E ele falou por diversos modos de administração. Houveram vários modos do Senhor falar no passado até que se tornasse tudo perfeito e completo. Como nós temos em nossas mãos hoje a revelação do nosso Senhor completa diante dos nossos olhos e nas nossas mãos, mas ele falou de diversos modos em diferentes administrações, como diz Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E ele revelou o que, meus irmãos? Toda a vontade de Deus. Cristo fez isso. Como diz João, capítulo 15, verso de número 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Cristo revelou aos seus servos. Cristo revela a todos nós, hoje, toda a vontade de Deus. Todo o conselho de Deus está diante de nós. Tudo o que precisamos saber a respeito do modo que devemos viver e com respeito à salvação em Cristo está na sua palavra,
de Gênesis a Apocalipse. Em todas as coisas concernentes, Ele revelou todas as coisas concernentes à sua edificação e salvação. Cristo revelou isso para nós, como profeta. Como diz Efésios capítulo 4, versos 11 a 13. Efésios capítulo 4, versos 11 a 13, diz assim a palavra do nosso Senhor: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quem fez isso? Ele. Ele levantou pessoas para exercer isso. Alguns desses ofícios cessaram. Permanece hoje pastores, mestres, presbíteros, homens que são munidos, falam, usados pelo Espírito do Senhor e utilizando-se da palavra do nosso Deus para a edificação do corpo, para tornar todos perfeitos, para que todos cheguem à plena varonilidade de Cristo, porque o padrão é Cristo. O mesmo que fala pelo seu Espírito, o mesmo que nos fala pela sua palavra, o mesmo que usa os homens para que sejamos semelhantes a eles. Ele quem faz tudo isso. Através de nós. Através dos pastores, mestres, presbíteros, se utilizando de um modo ordinário que ele fala hoje conosco, que é a sua palavra. A palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos revelou isso. E ainda, João capítulo 20, verso de número 31, diz assim a palavra do nosso Senhor. Estes, porém, foram registrados. O que foi registrado no Evangelho foi registrado para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Tudo o que foi registrado para a edificação do homem e para a salvação do perdido. Tudo isso conduzido por Cristo no seu ofício de profeta. Mas Cristo, meus irmãos, Ele não somente foi ungido para ser o nosso profeta, Ele foi ungido para ser o sacerdote. É isso que diz a pergunta 44 do Catecismo Maior. Como Cristo exerce as funções de sacerdote? Resposta: Cristo exerce as funções de sacerdote por ter oferecido a si mesmo, uma vez em sacrifício, sem mácula a Deus, para ser a reconciliação pelos pecados do seu povo e fazendo contínua intercessão por ele. Então Cristo exerce as funções de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo em sacrifício, sem mácula, e a quem ele se oferece? A Deus. Não é como algumas pessoas imaginam, ele se ofereceu em sacrifício a Satanás. Tem algumas pessoas que têm uma teoria louca assim. Não, ele se oferece em sacrifício a Deus, de uma vez por todas, mesmo não tendo mácula alguma nele. O que é que nos diz Hebreus capítulo 9, versos 14 e verso de número 28? Hebreus capítulo 9, verso 14 e verso de número 28 diz assim: Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Cristo, a si mesmo, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então o verso de número 28 diz: Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Meus irmãos, uma vez só ele se entregou, sem pecado,
Cristo, o sacrifício perfeito. Enquanto o profeta é aquele que fala da parte de Deus para os homens, o sacerdote é aquele que vai do homem até Deus, ele representa o homem na sua relação com o seu Deus. Cristo é aquele que vai agir não somente como o sacerdote, mas ele é aquele que vai se oferecer como o sacrifício. De uma vez por todas, não se repete, é perfeito. É diferente demais do que acontecia no passado. Animais, muitos, eram sacrificados ininterruptamente. Sangues e mais sangues derramados de animais. Mas Cristo, não. Ele fez isso uma única vez. Ele é o Cordeiro. Ele é o sacrifício perfeito. Ele, no único ato, satisfez a exigência de Deus, o Pai. A quem ele ofereceu este sacrifício. Com que propósito? Para ser a reconciliação pelos pecados do seu povo. Pelos teus pecados, meu irmão. Hebreus capítulo 2, verso de número 17, nos diz: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Ele seria aquele que pagaria pelos nossos pecados. Ele seria aquele que sofreria sobre si o que nós merecíamos receber sobre nós. Ele recebeu sobre si toda a ira, como na tampa do propiciatório caía no Antigo Testamento. A ira de Deus contra o pecado. Sobre Cristo, a ira de Deus contra o pecado. Com firme desejo, firme propósito. Que foi para isto que ele foi criado e foi para isto que ele foi ungido, para nos reconciliar com o Senhor. Porque nós éramos inimigos de Deus. Você era inimigo de Deus. Você estava longe dele. Você não queria comunhão com ele. Você não tinha comunhão com Deus. Mas então Cristo, ele vem, ele morre e então reconcilia estas duas partes. Agora sim, temos comunhão com o nosso Senhor. E nós que fomos reconciliados com este Senhor, agora temos a graça de fazer o quê? Sobretudo os ministros do Evangelho. Eles são chamados para exercer o ministério da reconciliação. Somos chamados a pregar sobre este Cristo, o mediador, o único que pode reconciliar os homens com Deus. Pregando este Cristo belíssimo, este Cristo que é mais lindo do que qualquer homem. Anunciando este Cristo, o único que pode redimir o homem do pecado. Anunciando este Cristo e este Cristo crucificado. Não existe um outro Cristo que possamos proclamar, senão este nosso Cristo, o nosso sumo sacerdote, o que se sacrificou por nós. E ele ainda, como nosso sumo sacerdote, continuamente faz intercessão por nós, fazendo contínua intercessão por eles. Ele ora por nós, ele intercede pelos seus, ele protege os seus filhos. Hebreus capítulo 7, de número 25 diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Isto é o que Cristo faz por nós hoje. Para isto ele foi ungido, profeta, sacerdote. Mas ele também foi ungido para ser rei, para exercer a função de rei. Pergunta de número 45 do Catecismo Maior. Como Cristo exerce as funções de rei? Cristo exerce as funções de rei, chamando do mundo um povo para si, dando-lhe oficiais, leis e disciplinas para visivelmente o governar,
dando a graça salvadora aos seus eleitos, recompensando a obediência deles e corrigindo-os por causa dos seus pecados, preservando-os e sustentando-os em todas as suas tentações e sofrimentos, restringindo e vencendo todos os seus inimigos e poderosamente dirigindo todas as coisas para a sua própria glória e para o bem do seu povo, e também castigando os que não conhecem a Deus, nem obedecem o Evangelho. Cristo exerce essa função. Cristo exerce a função de rei, chamando um povo para si. Foi isso que ele fez conosco, meus irmãos. Cristo foi ungido e ele nos chamou. Como está lá em Isaías capítulo 55, verso 5. A palavra do nosso Senhor diz assim: Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Cristo, o Santo de Israel. Que nação correrá para ele? Nação que nunca o conheceu. Nós não pertencíamos à nação de Deus. Esse povo abandonou o seu Deus. O Senhor, então, chamou homens e mulheres de toda tribo, povo, raça, língua, nação. Nós fomos chamados por Ele. Ele nos ofereceu gratuitamente o seu Evangelho. Ele disse: todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço. Ele nos convidou livremente. O Evangelho nos foi ofertado livremente. Cristo nos foi ofertado livremente para que nós pudéssemos ser redimidos das trevas. Ele nos chamou do mundo, Ele nos chamou para si. Hoje nós pertencemos a Ele porque Cristo te chamou. Você pertence a Ele porque Cristo te chamou. Porque Ele te escolheu. Te chamou individualmente. Você hoje pertence a Ele. E Ele fez isso graciosamente como rei. Porque Ele é rei. Mas Ele não nos chamou e nos deixou largados por aí. O nosso Senhor, Ele nos deu oficiais. Ele deu oficiais para aqueles que hoje são membros da sua igreja. Os eleitos fazendo parte da igreja invisível, bem como da igreja visível de Cristo. E na igreja visível, como a que nós congregamos, Ele colocou oficiais, porque Ele quer conduzir o seu povo. Como diz 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso de número 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. É um texto que aponta para essas realidades. Texto muito discutido aqui. Mas o ponto é, o Senhor estabeleceu homens para a liderança do seu povo. Hoje, na Igreja de Cristo, pastores, presbíteros, diáconos, para a condução desse povo eleito de Deus, para a condução daqueles que foram chamados por Ele. E Ele não somente deu oficiais, mas Ele deu leis. Leis para a condução desse povo. Como de João, capítulo 15, verso de número 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Cristo diz. Vós sois meus amigos, se vocês fazem o que eu vos mando. Qual é a regra perfeita que nós temos para viver segundo o modo que o Senhor requer de nós? Hoje, não é a nossa própria imaginação, não é aquilo que brota no nosso coração, não é aquilo que é subjetivo, não são as leis dos homens, mas é a lei do Senhor, é a sua palavra. Estas foram as leis, esta é a nossa regra de fé, bem como a nossa regra de prática. A palavra do nosso Senhor, Ele nos instrui através dela. E aqueles que amam ao Senhor farão o quê? Obedecerão à sua lei.
cumprirão os seus mandamentos, se submeterão à liderança que determina e conduz sob as leis do Senhor e as suas regras. Mas ele também estabeleceu um modo, não somente para conduzir estas pessoas, mas um modo para disciplinar. Ele estabeleceu disciplinas para visivelmente os governar. Visivelmente, a Igreja de Cristo. Como diz Mateus capítulo 18, versos de número 17 a 18. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Autoridade conferida àqueles que pastoreiam a igreja de Cristo. Ele vai dizer, eles podem disciplinar. Meus irmãos, não pensemos que é simplesmente a ação de um pastor ou de presbíteros fazendo isso. Cristo como rei é quem governa a igreja. Cristo como rei é quem conduz a liderança da igreja. E ele disciplina com que propósito? Não de machucar, mas ele disciplina com o propósito de purificar. Este é o propósito da disciplina. Disciplina com amor para a purificação do corpo de Cristo. Ele quer o bom andamento do seu corpo. Quando alguém está doente, o corpo não caminha bem. Somos membros de um mesmo corpo, tendo somente Cristo por cabeça. Então a disciplina, visivelmente na igreja de Cristo, Deus, Cristo conduzindo tudo isso. Ele também é aquele que dá a graça salvadora aos seus eleitos. Veja ele como o rei quem conduz tudo isso. Aqueles que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo para a salvação em Cristo, têm de Deus a graça salvadora. Como nos ensina Atos capítulo 5, verso de número 31. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Exaltou a quem? A Cristo, como que príncipe e como que salvador de quem? De Israel. Quem é Israel? Quem é o Israel de Deus hoje? Somos nós. O Israel de Deus não é propriamente aquele que é da carne ou do sangue, mas todos aqueles que foram salvos por Cristo. A estes, ele confere a graça para a salvação. Ele recompensa a obediência de cada um dos seus filhos. Como rei, ele faz isso. O pai muitas vezes recompensa os seus filhos, o Senhor recompensa abundantemente mais. Como diz Apocalipse capítulo 22, verso de número 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para tributar a cada um segundo as suas obras. A todos aqueles que fizeram as suas obras em Cristo. A todos aqueles que estão em Cristo, Ele recompensará. E corrigindo-os por causa dos seus pecados, também Cristo faz isso. Como diz Apocalipse capítulo 3, verso de número 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amam, sê, pois, zeloso e arrepende-se, e arrepende-te. Ele diz. E o que é que ele faz? Cristo faz isso amorosamente. Se ele te disciplina, é porque ele te ama. Se ele não te amasse, ele não te disciplinava. É Cristo ainda como Rei que preserva e sustenta todos nós em todas as nossas tentações e todos os nossos sofrimentos. Como nos ensina Romanos capítulo 8, versos 37 a 39. Diz assim a palavra do Senhor. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele, como Rei, nos sustenta. E é Ele, como Rei, quem vai restringir. E é Ele, como Rei, que vence todos os nossos inimigos. Cristo. E poderosamente é Ele quem dirige todas as coisas para a sua própria glória. Cristo. Como diz Romanos capítulo 14, verso de número 11. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Toda a língua. Ele dirige todas as coisas para a sua glória e para o bem do seu povo, como lemos em Romanos capítulo 8, verso 28. E também castigando os que não conhecem a Deus e nem obedecem ao Evangelho. Isso faz parte da função de Cristo como nosso Rei. Como nos ensinam alguns textos, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8, que diz: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. E como o Salmo que nós cantamos mais uma vez, diz, o Salmo número 2, verso 9, nos ensina: com vara de ferro os regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Cristo, como Rei, destrói os seus e os nossos inimigos. Ele destrói todos aqueles que não obedecem ao seu Evangelho. Meus irmãos, Cristo é aquele que é amado pelo Pai. Cristo é aquele em quem o Pai se compraz. Ele esteve e está satisfeito pela obra do seu Filho. Cristo, o Filho amado, nele o Senhor tem prazer. Nós devemos saber que o único lugar que podemos ter o prazer de Deus é se também estivermos unidos ao seu Filho. Os únicos que têm o prazer de Deus, os únicos que são objeto do amor de Deus, os únicos que têm acesso a Deus, os únicos que desfrutam deste relacionamento perfeito, belo, glorioso com Cristo, que são objeto do amor de Deus, são aqueles que estão unidos ao Senhor Jesus Cristo, seu Filho. Assim como Ele ama a Cristo e ama o seu Cristo desde a eternidade, Ele é aquele que também nos ama. Nós somos objeto do seu amor eterno. E Ele só deixará de ter prazer em nós, Ele só deixará de nos amar se for possível que Ele deixe de amar o seu Filho. Como não há possibilidade disso acontecer, nós seremos eternamente objeto do amor do Pai por nós, graças a este Cristo, nosso mediador, profeta, sacerdote e Rei. Ele é o nosso Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Nosso Senhor, nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque temos a graça de ouvir a Tua palavra ser exposta. E como é bom entendermos, Pai, que o Senhor Jesus Cristo, Ele foi ungido para ser o nosso mediador, profeta, sacerdote e Rei. Nele fomos salvos. Hoje a Ele estamos unidos.
Hoje pertencemos a Ti, somos objetos do Teu amor. Louvado seja o Teu nome por isso, Pai, nós Te damos graças por isso. Abençoa-nos, Pai, sempre com este Evangelho e também nos usa a fim de que proclamemos a este Cristo, o mediador neste mundo, a fim de que aqueles que não conhecem a Ti, não conhecem ao Teu Filho, possam, Pai, juntamente conosco, desfrutar desta gloriosa, graciosa comunhão com o Senhor, com o Teu Filho, com o Teu Santo Espírito, com o Deus Trino. É o que nós Te pedimos, Senhor, gratos a Ti por Cristo. E fazemos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.